professor Henrique, então vamos para a Guerra Fria 2.0 com o professor Henrique Alckmin Prudente. Muito obrigada, professor. Aí o palco continua sendo seu. Ok. Então, assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma janela aqui para mim. Eu estou com dois dispositivos, estou com dois. Certo. Eu estou com o celular, que eu opero aqui a câmera de vocês, que vocês estão, quem puder me ver aí, está me assistindo, está vendo pela câmera do meu celular, e aqui na minha frente eu tenho o notebook. Eu estou com um problema de câmera no meu notebook por conta do meu antivírus, mas eu consigo acessar pela câmera do celular. Então, Certo. aqui na minha câmera, no meu dispositivo, na minha tela do notebook, eu estou abrindo aqui agora a apresentação, né, que eu passei para a professora Leila, e aí eu vou, a partir dessa apresentação, depois eu disponibilizo ela para vocês. Vocês podem ter acesso tranquilamente aqui a essa apresentação. É um material que eu estou deixando aí com vocês, tá? Para a gente poder seguir. Por quê? Porque também o tema é muito amplo, é um tema contemporâneo. E as coisas que estão acontecendo, os fatos que estão acontecendo na Guerra Fria 2.0, se é que a gente pode chamar de Guerra Fria 2.0, a gente não sabe ainda se podemos dar esse nome, mas tudo está configurando para isso, né? São fatos que estão acontecendo hoje, e vocês vão ver depois, quando vocês abrirem o slide, o arquivo, acontecem semana passada, estão acontecendo agora, né? São fatos, assim, é uma dinâmica muito grande, tá? Então, o tema que eu tinha proposto para a professora Leila foi Guerra Fria 2.0, né? E aí, a primeira imagem que eu coloquei para vocês no slide, eu coloquei duas imagens, eu vou comentar um pouquinho com vocês o que está no slide, mas depois vocês vão receber o material, né? Eu vou deixar com a professora Leila, ok? Isso, professor Henrique, se você quiser, eu posso compartilhar minha tela, aí eles acompanham o slide que você me mandou, e aí você também consegue compartilhar a tela, mas eu posso fazer isso por você, aí você vai me falando se eu passo, quando que eu passo os slides e tudo mais, beleza? Eu posso compartilhar aqui os slides, tudo bem? Tá, então eu vou fechar Ótimo. só a minha câmera, tá? Gente, se alguém tiver algum comentário, eu não vou conseguir mais ver o chat, tá? Apenas respondendo aqui, o Samuel, Letícia comentou aqui que tem alguns alunos não conseguindo entrar, eu verifiquei que tá tudo certo com o link, tá? Tudo normal e não tem superlotação na sala, tá certo? E a Aline comentou aqui, Henrique, que ela já jogou bastante War quando ela era criança também. Então, quem sabe, voltando no presencial, a gente faz aí esse encontro, né? Bom, eu vou fechar agora a minha câmera, então, só para não sobrecarregar aqui a transmissão, tá bom? E eu vou compartilhar a minha tela com vocês, que aí, Henrique, você vai me falando, vocês vão ver os slides, certo? Peraí. Aqui. Acredito, você já está vendo, Henrique? Certo, okay. Vou ampliar aqui, deixar o modo tela cheia. Prontinho. Isso. Sim. Ok. Podemos prosseguir, então, Leila? Sim, tem essas duas figuras, né? Que eu vá mais para frente. Isso. Então, vamos lá. Vamos pegar a partir dessas duas imagens, pessoal. Vocês estão acompanhando aí a imagem da esquerda, é uma imagem de Berlim, né? Atual capital da Alemanha unificada, mas é do Checkpoint Charlie, que é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Berlim, né? E vocês estão vendo aí o Checkpoint Charlie em 1962. Vocês têm ali o Checkpoint Charlie e blindados, né, de um lado e de outro, tá? São blindados dos Estados Unidos e depois blindados da União Soviética do outro lado. Berlim foi dividida depois da Segunda Guerra Mundial. A capital da Alemanha foi dividida na área ocidental, que é a área capitalista, e na área oriental, que era a área socialista. E Berlim dividida na área capitalista e socialista, dentro da Alemanha Oriental, Berlim dentro da Alemanha Oriental, toda ela socialista. Essa é uma imagem que marcou muito a 1.0, a Primeira Guerra Fria, se é que a gente pode chamar assim, tá? A nossa argumentação é de que pode, porque
acredito que nós estamos entrando numa Guerra Fria 2.0. E do outro lado, um outro espaço totalmente diferente, uma ilha, né? Aliás, uma ilha artificial no Mar do Sul da China. Então, a gente pode colocar essa imagem de várias ilhas que a China está construindo no Mar do Sul da China, né? Depois eu vou explicar isso para vocês lá na frente, e talvez possa essa imagem das ilhas, junto com outras imagens, elas podem nos ajudar a entender um pouco qual que seria assim, esse contorno da Guerra Fria 2.0. Um contorno muito mais complexo e difícil de entender, de estudar, de entender, da gente poder fazer uma análise do que da Guerra Fria 1.0. Tá? Então, eu coloquei uma ilha, a gente pode trazer outros desdobramentos também para entender dessa Segunda Guerra Fria. Tá bom? Agora, vamos partir para o outro slide, Leila. O slide, próximo slide, tá? Que é isso, obrigado. Que é exatamente o que a gente estava falando. Então, na Primeira Guerra Fria, nós tínhamos algumas características assim importantes e que nos ajudavam a entender melhor aquele contexto de Guerra Fria, do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a gente pode dizer o seguinte, o mundo ele foi dividido em duas grandes áreas de influência. A área norte-americana, a área capitalista, vamos chamar assim, tá? E a área de influência soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética que não existe mais, que acabou em 1991, tá bom? Mas nós temos aí nesse slide que vocês estão podendo ver, eu coloquei aí para vocês 4 características, né, dessa Primeira Guerra Fria, para a gente poder entender o que está vindo aí na Segunda, ok? Então, nós temos o fim da Primeira Guerra Mundial, 8 de maio de 45, a guerra acaba na Europa. A gente chama isso de Dia da Vitória, 8 de maio de 1945. Nós celebramos isso aqui no Ocidente, esse Dia da Vitória, contra as forças nazistas, as forças fascistas. O Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial com a Força Expedicionária Brasileira, com a Força Aérea Brasileira, né? Eu gosto muito dessa história militar, acho muito interessante estudar a história militar. Então, nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial, uma luta já começa a acontecer quando Stalin chega em Moscou, ou melhor, chega em Berlim, vamos chamar assim, né? Ele avança o Exército Vermelho para Berlim, chega primeiro em Berlim, as forças soviéticas. Assistam o filme A Queda, que conta o finalzinho lá, nos últimos dias já do Hitler. O ator, inclusive, que faz o Hitler nesse filme A Queda, para mim, é o melhor intérprete do Hitler no cinema. Aliás, ele acabou de falecer, ele é um austríaco, acho que morreu ano passado, né? Comecei desse ano, se não estiver enganado. Mas é um filme que mostra, então, a chegada dos soviéticos em Berlim. E do outro lado, né, vamos chamar assim, no fronte oeste, nós temos os aliados do Ocidente chegando, as tropas norte-americanas chegando, depois dividindo Berlim, né, como a gente já tinha falado antes, e dividindo a Alemanha em dois países, né? Essa divisão foi até 89, que foi a Alemanha Ocidental, onde vocês estão vendo a bandeira do Reino Unido, da França e dos Estados Unidos. Você pode chamar de Alemanha capitalista, Alemanha Ocidental, capital na cidade de Bonn, e depois a Alemanha Oriental, de influência soviética, com capital em Berlim Oriental. Bom, então aí você já tem um elemento sintomático da Primeira Guerra Fria. O Plano Marshall e a doutrina Truman foram, assim, ações dos Estados Unidos da América, né, exatamente para poder tentar bloquear o avanço comunista para o oeste. Plano Marshall, uma ajuda econômica para reconstruir os países que tinham assim, participado da Segunda Guerra Mundial, foram destruídos, e a doutrina Truman, uma doutrina para reter e para conter o avanço comunista vindo da União Soviética, né, e depois dos países satélites. Bom, a expressão que a gente está usando hoje nessa atividade com vocês da FATEC, né, o pessoal aí de Cruzeiro, de Taubaté que está nos acompanhando, ela surgiu em 47, Cold War, né, ela surge em 47, com um jornalista chamado Walter Lippmann, que difunde essa expressão
no meio jornalístico, na mídia dos Estados Unidos, mostrando que o conflito entre Estados Unidos e União Soviética era um conflito que já trazia uma tensão própria e trazia também uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética, uma disputa que a gente chama, então, de ideológica, né? Ou seja, querendo mostrar qual seria o melhor regime a ser implantado no mundo. Então, de um lado, o capitalismo, de um lado, o socialismo, que depois passaria a ser, na teoria, isso nunca aconteceu, um sistema comunista. Ninguém chegou a ter um comunismo implantado no mundo hoje. Você tem países governados por partidos comunistas, que é o caso da China, mas que, na verdade, na prática, exercem um sistema socialista. Okay? A sociedade comunista, só para vocês entenderem, é uma sociedade que não tem Estado, não tem classe social, que não tem diferença entre as pessoas, porque é tudo comum a todos. Então, na verdade, isso é um pouco de utopia, só para fazer esse parênteses com vocês. Então, surge essa expressão Cold War, mostrando o quê? Mostrando que já havia, quando os soviéticos chegam a Berlim, tá? No filme A Queda, mostra um pouco isso, os últimos dias de Adolf Hitler, tá? Inclusive o bunker do Adolf Hitler, quando eu visitei Berlim, vocês vão ver, vou comentar com vocês um pouco ali de Berlim também, eles estavam escavando, procurando o bunker de Hitler para transformá-lo em atrativo cultural, turístico, que ficaria em Berlim Oriental, né? Os soviéticos, então, chegam primeiro, os americanos chegam depois, a Alemanha é dividida, Berlim é dividida, né? E a parte ocidental de Berlim fica sob influência capitalista. Então, fica uma parte com a França, uma parte com o Reino Unido e uma parte com os Estados Unidos. E os soviéticos, em 1948, vocês estão vendo aí o bloqueio de Berlim, os soviéticos eles ficam receosos. Por quê? Um receio de que muitas pessoas, muitos cidadãos, inclusive muitos militares, muitos soldados que habitam ou que habitavam Berlim Oriental e Alemanha Oriental pudessem fugir para a área capitalista de Berlim e buscar asilo político, né? Buscar cidadania na Alemanha Ocidental. E daí poder pegar o avião e poder ir para o lado ocidental. Então, os soviéticos eles decretaram em 48 o bloqueio terrestre de Berlim Ocidental. Então, todas as estradas e as vias férreas, né, as ferrovias que chegavam até Berlim Ocidental, elas foram bloqueadas, né, pelos soviéticos. Tá? E esse isolamento de Berlim Ocidental provocou assim, o que a gente chamaria de uma confirmação do conflito Guerra Fria. Então, o abastecimento de Berlim Ocidental passou a ser feito via aeroportos. Tegel, Tempelhof e Ghetto, os 3 aeroportos na área francesa, britânica e americana. Então, foram criados corredores aéreos para abastecer Berlim. Comida, roupa, remédio, né? Brinquedo para as crianças, bala, doce, chocolate, né? Então, as pessoas saudavam os aviões que vinham trazer mantimentos para abastecer Berlim Ocidental. Então, a gente chama isso de bloqueio de Berlim. Mais para frente, na 1.0, nós vamos ter, então, o muro de Berlim. Então, aí, em 48 é o bloqueio. Em 61 é o muro de Berlim, que é o muro, né? E depois não adianta mais fazer o bloqueio, aí tem que cercar de vez, aí depois construir um muro. Mas isso a gente vai comentar daqui a pouquinho, tá? Então, pode passar o outro slide, professora Leila. Obrigado. Aí vocês têm aí, né, pessoal, quem é dos anos 80 aí, né? Pessoal que é dos anos 80, quem está assistindo, está ouvindo aí, lembra dessa revistinha chamada Mad, era uma revista de sátira dos anos 80, e aí ele está fazendo uma sátira com um filme que eu gosto bastante, que eu sou dos anos 80, né? Eu cresci nos anos 80, né? Eu nasci em 71,
Eu nasci junto com o Jogo War, tá? O Jogo War de 71 também. 70, 71. Né? Eu nasci em 71. Mas eu cresci, adolescente, tudo nos anos 80. A gente tinha a revista Mad, uma revista de sátira, né? Estilo assim, Caceta e Planeta, tá? Depois, nos anos 90, foi também, virou revista e tal, né? Pô, mas o que tem a ver essa revista aí? Vocês estão vendo aí no slide, né? Pessoal, o que caracterizou a Primeira Guerra Fria, isso ainda continua, mas a Primeira Guerra Fria foi o que a gente chama, então, dessa sigla chamada MAD, está em inglês, mas na tradução do português significa destruição mutuamente assegurada. É o seguinte, os dois lados, Estados Unidos e União Soviética, passaram a ter, depois da Segunda Guerra Mundial, lembra que a guerra no Pacífico, tá? Ela acabou por conta de 2 bombas lançadas no território japonês, bombas nucleares, em 6 de agosto de 1945 e 9 de agosto de 1945, destruindo Hiroshima e Nagasaki. Tá? E as armas nucleares, que depois também passaram a pertencer ao acervo soviético, os soviéticos, em 49, já começam a ter armamento nuclear no seu inventário de armas, deram ao mundo um contorno que o mundo nunca tinha vivido antes, que era uma expectativa real e concreta do mundo poder acabar um dia por conta das armas nucleares. Okay? Os dois lados, até hoje é assim, por isso que eu estou falando que a Guerra Fria 2.0 é meio complicada, porque a gente vai falar muito hoje da China. Né? Só que a Rússia também é um país importante, ainda é um país importante, mesmo porque tem muito do acervo nuclear antigo soviético, hoje está na mão da Rússia, ok? Então, a sigla MED tem a ver com essa destruição mutuamente assegurada. Tanto Estados Unidos quanto a União Soviética tiveram e ainda têm poder de destruir ambos, né? A gente chama isso também de equilíbrio do terror, equilíbrio de armas, ou, se vocês quiserem, uma coisa muito paradoxal que chama paz armada. Né? Os dois lados têm armas nucleares, os dois lados sabem que não podem usar armas nucleares. Olha que coisa paradoxal, estranha, mas ao mesmo tempo que é estranha, é verdade. Se um lado usa, o outro lado também vai usar. E a destruição mútua vai acontecer. Então, assim, vários filmes de ficção foram construídos. Um deles eu gosto também, que é O Planeta dos Macacos, que é de 1968, tá? Mostra um pouco essa realidade do terror nuclear. Então, a sigla MED tem a ver com isso. Isso permeou a Primeira Guerra Fria. Continua hoje. Antes da gente começar aqui a live com vocês da FATEC, eu estava vendo um post de um canal militar que eu gosto bastante, que é o Brasil Graphics, e o Trump já está usando, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos hoje, ele já está usando armas nucleares táticas, que são armas nucleares de curto alcance, tem um impacto e tem um poder de destruição menor, mas o poder de destruição menor de uma arma nuclear de curto alcance é enorme, né? Enorme. Em aviões, em caças, né? Essas armas são chamadas de armas táticas. São armas que podem ser lançadas em pontos específicos de um território a ser conquistado, a ser atacado, tá? Essa foi uma realidade que permeou. Tem um filme, pessoal, aqui a gente também faz, tipo assim, né, que chama mesmo aqueles programas que fazem uma retrospectiva dos anos 80, a gente faz assim uma coisa meio retrô nessa aula de Guerra Fria 2.0, que a gente acaba falando da primeira. Tem um filme de 84, lançado, se não estiver enganado, pela rede de ABC, que chama The Day After, o dia seguinte, foi capa da Veja. Aliás, eu tenho essa revista guardada até hoje. Capa da revista Veja. E nesse filme que chama O Dia Seguinte, vocês encontram aí facinho, o nome em inglês é o mesmo, é The Day After.
ele mostra como que seria uma cidade dos Estados Unidos, que é a cidade de Kansas City, com um ataque nuclear soviético numa guerra nuclear, né? Esse filme foi lançado em 84 e gerou muita discussão, muitos grupos, né, pedindo desarmamento nuclear, né, grupos pacifistas, porque por conta de uso de uma arma nuclear vai desencadear toda uma cadeia de reações do país que foi atacado, e o que seria o resultado de uma guerra nuclear seria a aniquilação de boa parte da humanidade. Tem um outro filme também que mostra isso. Vocês devem conhecer um pouco desse filme, que ele é um pouco mais recente. Aliás, o primeiro não é, tá? O primeiro é do meu tempo, que é o Exterminador do Futuro. Toda a sequência, né, do Exterminador do Futuro, o 1, o 2, o 3 e o 4, depois os caras erraram um pouco a mão ali depois, tá? Eu achei que não ficou legal depois, não. Mas eu considero o 1, o 2, o 3 e o 4. Até o 4 tá ok. É uma questão das guerras nucleares. A Skynet se apropria do sistema defensivo dos Estados Unidos, sistema de armas, faz um ataque nuclear contra a Rússia. A Rússia tem o seu alerta de mísseis e revida contra o território americano, e aí acaba tudo, né? Bom, Neila, podemos passar para o próximo slide, então? Então, aí vocês estão vendo um eletrocardiograma, né? A sístole e a diástole, os movimentos do seu coração, do nosso coração, né, mãe? Então, a Guerra Fria foi isso. Foi esse movimento, né? Como dizia o Galvão Bueno, né? Haja coração. Foi exatamente período de tensão e de distensão nas relações entre Estados Unidos e União Soviética. O período da Guerra Fria varia. Você vai encontrar autores dizendo que começou no final da Segunda Guerra Mundial, em 45, 8 de maio, ou em setembro, quando o Japão assina a rendição na Baía de Tóquio, a rendição incondicional japonesa é assinada, aí acaba a guerra no Pacífico, também acabou a Segunda Guerra. Na Europa já tinha acabado antes, acabado em 8 de maio. Isto porque vários atentados contra o Hitler não conseguiram, não surtiram efeito. Hitler sofreu mais de 20 atentados à vida dele, conhecidos. O mais conhecido dos atentados contra Hitler, vindo dos próprios alemães, a gente chama isso de resistência alemã, é o que apareceu no Operação Valkyria. É um filme interessante do Tom Cruise em 2009, 2010. O meu filho tinha acabado de nascer. Meu filho é um pouquinho mais velho que o filho da Leila. Ele tinha acabado de nascer, surgiu a Operação Valkyrie, eu lembro direitinho. Se Hitler tivesse morrido antes, a guerra teria acabado antes, mas Hitler não morreu. Ele suicidou exatamente ali em maio de 45. Não existe C na história, né? Então a guerra acabou, então você começa a ter a pontuação de quando começa a Guerra Fria. Quando que começa? Então, você vai ter historiadores falando que é em 45, outros falando que é em 47, quando a expressão Cold War surge. O Hobsbawm tem uma ideia que é 45 também, né, depois da Segunda Guerra. O meu professor, que deu aula de geopolítica, o professor André Roberto Martim, ele dizia que foi em 48, que é quando tem um bloqueio de Berlim, um bloqueio terrestre. Outros falam que foi em 49, quando a União Soviética começa a testar suas armas nucleares, né? Então, você tem uma divergência, mas isso é só uma questão de ponto de vista de cada historiador, de cada professor. Quando que termina a Guerra Fria, a Primeira Guerra Fria? O Hobsbawm fala no livro dele, Era dos Extremos, que termina já em 85. Vocês vão ver uma imagem aí no slide. O presidente Reagan, dos Estados Unidos, e do presidente Mikhail Gorbachev, da União Soviética, assinando um acordo de desarmamento nuclear na Islândia, né? E também eles assinam vários acordos de desarmamento nuclear em Genebra, na Suíça. Então, são períodos de tensão e distensão, períodos de tensão, períodos de crise entre os dois lados. Vou dar 2 exemplos de crise. Pode citar a Guerra do Vietnã, né? A Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. Né? Nós podemos citar também a mais séria crise,
da Guerra Fria, quando o mundo quase acabou, que foi a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Pessoal, tem um filme do X-Men, posso falar de filme, tá? Eu também dou aula na comunicação. Aí a gente junta filme, cinema com história. Mas é legal porque aí vocês não esquecem. Vocês não vão esquecer. Tem um filme do X-Men muito legal, que é uma nova geração dos X-Men, né? E mostra, então, toda uma construção a partir da crise dos mísseis de Cuba, tá? Não é Dias de um Futuro Esquecido. Eu acho que é X-Men a nova geração. Tem um nome, eu tenho aqui no DVD no quarto, mas não é esse nome. Mas, enfim, fala exatamente da Primeira crise dos classe. mísseis de Cuba. O mais famoso... Oi? O mais Primeira famoso classe. desses filmes... Primeira classe, obrigado. X-Men Primeira Classe. O mais famoso dos filmes é o 13 Days, né? 13 dias, com Kevin Costner fazendo o papel do assessor do Kennedy, né? Que fala da crise dos mísseis. O mundo realmente quase acabou. Havia filas de pessoas em confessionários nas igrejas, confessando os pecados, né? Para poder morrer em paz e poder ir para o céu todo mundo, né? A gente quer ir para cima. Abaixo que não pode, né? Não tem que subir, né? Então, foi filho em tudo quanto é lugar, né? E gente querendo confessar e tal, porque a crise foi muito séria, mas felizmente contornada pelo presidente Kennedy dos Estados Unidos e pelo premier Nikita Khrushchev da União Soviética. Períodos de tensão e períodos de afrouxamento das tensões. A gente chama isso de distensão. Né? Então, quando você tem acordos de paz, então, vou dar exemplo, o presidente Jimmy Carter, esse é um presidente que eu admiro bastante, que governou os Estados Unidos de 1977 a 1980, ele estabeleceu um acordo de paz entre Egito e Israel, o acordo de Camp David. Foi um período de distensão. Né? Quando o Stalin morre, pessoal, o Stalin, ele tinha os gulags, matava as pessoas de fome na União Soviética. Né? E quando ele morre em 53, né, e assume o Nikita Khrushchev, o Khrushchev começa a fazer uma série de aberturas na União Soviética e começa a descobrir uma série de problemas que o Stalin tinha causado internamente na União Soviética. Então, quando o Stalin morre em 53, acaba uma guerra, a Guerra da Coreia. Então, são períodos de distensão. Mas sempre a tônica dessa Primeira Guerra Fria, vou acelerar um pouquinho, estou com medo do tempo, que eu falo muito, vocês já prepararam aí, né? Para a gente falar da Segunda Guerra Fria, que é, então, o conflito entre capitalismo e socialismo. Aliás, eu assisti isso ontem numa luta de boxe, que é a luta do filme Rocky 4, tá? Aliás, o último filme que eu assisti no cinema aqui em Guaratinga, tá? Quando o cinema ficava na praça, foi Rocky 4, no Cine Central, em 1985, que eu assisto quase todo dia a luta final do Stallone contra o Dolph Lundgren, que é o Rocky Balboa, contra o Ivan Drago. É um pugilista norte-americano, que é o Rocky Balboa, né? Tem o Rocky 1, tem o Rocky 2, né? Depois o pugilista soviético, que é o Ivan Drago. Pessoal, é Guerra Fria puro, viu? A luta final é muito, muito massa, é muito legal. Você tem que assistir essa luta final, porque você vai entender o que é Guerra Fria. A luta final acontece em Moscou. Então, tá o presidente soviético lá assistindo a luta, todo o Politburo, a cúpula do Partido Comunista no ginásio vendo a luta. Né? É muito interessante. Eu não vou dizer para vocês quem ganhou. Vocês têm que assistir esse final aí, né? Eles não pegaram esse filme. Vocês são dos anos 90, geração millennial, né? A geração millennial não pegou esse filme, tá? Pessoal, Leila, pode passar para o outro. Então, vou um pouco mais rápido agora, então, para a gente poder ir passando para o tema. Olha aí. Então, vocês pensam que Guerra nas Estrelas é ficção? Vocês acham que o Star Wars surgiu do quê, né? É uma provocação, né? Pessoal, o Bloco Socialista entra em crise nos anos 80. Bom, a gente tem vários problemas no Bloco Socialista, tá? Primeiro é que não tem concorrência entre empresas privadas, é só o Estado, 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 Estado. Você não tem empresas particulares, você não tem empreendedorismo, né? Então, você faz um produto de um jeito que você fazia 20, 30 anos atrás. A União Soviética entrou em crise, a produção agrícola estava totalmente, vamos chamar assim, estagnada.
produção de alimentos, máquinas antigas, agrícolas, anos 50, anos 60. Né? O presidente Reagan, que derrotou o Jimmy Carter nas eleições de 1980 nos Estados Unidos, aliás, que era um ator hollywoodiano, era um ator, o Reagan era ator, fazia filme de faroeste, de cowboy, pessoal. Pessoal, quando tem o De Volta para o Futuro, 1985, o Michael J. Fox, que é o McFly, ele volta para 1955, leva uma câmerazinha que ele usava para filmar. Quando ele fala para o Dr. Brown, em 55, que o presidente em 85 era o Reagan, o Dr. Brown fala assim para ele, agora eu entendo porque é o Reagan é um ator, você está usando uma câmera, tudo faz sentido agora. Mas é esse presidente, Ronald Reagan, que lançou um projeto polêmico nos Estados Unidos, foi um projeto chamado Guerra nas Estrelas, que é um projeto de escudo de mísseis balísticos intercontinentais, ou seja, mísseis nucleares, através de satélites militares que deixariam o território dos Estados Unidos, e logicamente do Canadá, dos aliados da OTAN, que é a Aliança Militar Norte-Americana, imunes, intactos, diante de um ataque de mísseis soviético. Porque o míssil seria destruído praticamente na órbita, né, do espaço, com canhões laser de alta precisão disparados de satélites. É uma coisa assim para a gente poder pensar. Né? O projeto Guerra nas Estrelas do presidente Reagan. Os soviéticos não conseguem acompanhar o ritmo de investimentos militares. Tá? Existe uma crise interna na União Soviética. Crise de abastecimento, crise de bens de consumo, crise da indústria. Né? E o Gorbachev, ele acaba, então, tentando fazer, o presidente Gorbachev, ele assume o poder entre 84 e 85, na União Soviética, e ele procura fazer duas medidas importantes para tentar abrir a União Soviética. Ele faz a glasnost, que é a abertura política, e a perestroika, que é uma abertura econômica. Mas ele não consegue resolver tudo. Então, entra em colapso a União Soviética, assim como os aliados da União Soviética na Europa e no mundo, como Cuba. Né? Tudo dependia da União Soviética. Então, você ia para os países socialistas, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária, Polônia, né? Tudo dependia praticamente da economia, da indústria soviética. Então, a indústria soviética ela entrou em colapso. O projeto Guerra nas Estrelas do Reagan, só o projeto era bilionário, né? E desencadeou uma crise que, de certa forma, fez terminar a Primeira Guerra Fria. Leila, vamos partir para o próximo? Bom, professor, nos anos 90, vocês devem se lembrar aí dessas imagens que eu estou mostrando aí para vocês, né? Se alguém é dos anos 90 aí, da FATEC aí, né? Tem as imagens aí do... Henrique, eu acredito que alguém queira fazer uma pergunta, tá aí o Fabiano com a mão levantada. Oi, Fabiano, desculpa interromper, Henrique, ele chamou você rapidamente. Diga, Fabiano. Olá, boa noite, professor Dr. Henrique. Eu sou o Fabiano, aluno do curso de Gestão de Recursos Humanos de Taubaté. Primeiro, eu queria agradecer o senhor estar fazendo essa palestra e nos permitir como convidados aqui, né? A pergunta que eu tenho como o senhor está falando do colapso da União Soviética, eu fiz uma análise, de acordo com um estudo que eu tive, sobre o acidente de Chernobyl, que foi em 85. Durante a década de 80, o Ronald Reagan fez muita pressão logo que o Gorbachev assumiu o cargo para que se quebrasse os embargos, né, para que ele derrubasse a União Republicana Socialista Soviética. O senhor acredita que ali realmente foi o momento de derradeira da URSS, o acidente de Chernobyl, pelos próprios impactos que ele teve, né? Eu diria que as cidades mais poluídas do mundo eram as cidades soviéticas, eram cidades socialistas. A gente deve ter tido muitos casos de acidentes em outras regiões, mas o que chegava do Ocidente, né, era uma informação ainda muito mais, talvez, manipulada pelo próprio Estado comunista. Eu diria que a ineficiência do sistema soviético, que valeu, eu trouxe um carrinho da Alemanha, que era o Trabant, é o carro típico, o ícone do modelo socialista. Você começa a ver os bens de consumo que eram produzidos, tá?
ali, naquela circunstância toda, naquele cenário econômico todo, sem concorrência, então as pessoas eram muito ineficientes aquilo. Era uma indústria muito ineficiente e eram anos e anos acumulados de ineficiência produtiva. Por quê? Porque a gente está falando de um sistema, não estou dizendo que o capitalismo não tem problema, não tem defeito, está cheio de defeito, está cheio de problema. Mas um dos problemas que eram muito visíveis, que não se sustentaram no socialismo, foi exatamente o excesso da burocracia, né? E a ausência total de inovação, a não ser em 2 setores que você tinha inovação. No setor espacial, pela corrida espacial, e no setor militar. Aí você tinha inovação, entendeu? Tentando responder aí a pergunta do Fabiano. Certo, Fabiano? Isso. Obrigada. Ok? Ok, obrigada, Obrigado, Henrique. professor. Legal, vou compartilhar aqui de novo. Henrique, só para você saber, o pessoal está comentando bastante, a Luana está aí comentando bastante a respeito dos filmes, né, que você citou. O pessoal vem acompanhando aí, né? Inclusive o Marcos comentou também, né, a respeito do título aí. Realmente são filmes que a gente entende todo o contexto da Guerra Fria é a partir dos filmes da década de 80 mesmo, né? Você assistindo os filmes dá para compreender perfeitamente, né? Legal. Isso. Ok, então vamos pegar do colapso, né? Então ela entra em colapso, a União Soviética, ela começou em 22, foi até 91, então não durou muito tempo, né? E a partir desse colapso, então você tem a Rússia nos anos 90, que aliás disputou a Copa de 94 contra o Brasil, foi o primeiro jogo, né? Foi o Brasil 2, Rússia 0, a seleção do Carlos Alberto Parreira que ganhou a Copa de 94, jogou contra a Rússia, tá? Porque a União Soviética, ela acabando, nós tivemos no lugar da União Soviética 15 ex-repúblicas soviéticas. A Rússia é mais importante, maior país, né? Era a maior república e que ficou realmente com todo o acervo nuclear, né, que pertencia à União Soviética. Então, nos anos 90, a nova ordem mundial, a ordem multipolar, que substituiu a ordem polar da Primeira Guerra Fria, né? O Samuel Huntington, que é um intelectual dos Estados Unidos, norte-americano, ele desenvolve uma teoria que é muito interessante, que chama choque de civilizações. Ele vai dizer, então, que a partir dos anos 90, os choques e as tensões no mundo vão acontecer porque você tem diferenças culturais entre os povos, diferenças de valores entre os povos, né? E a gente chama, então, esse mundo que vai aparecer agora de multipolar. Eu deixei uma figurinha da família dinossauro, mostrar um ícone dos anos 90, que também não sou anos 80, né? Também vivi nos anos 90, apesar de que, para mim, os anos 80 são os melhores anos da história da humanidade, né? Memoráveis. Para falar. Então, você tem um mundo multipolar, China, Estados Unidos, Japão, vários polos de poder, né? E a seleção tetracampeã de 94. Beleza, se quiser passar, então, para o próximo, por favor. Sim. Legal, e aí a gente chega, então, na China comunista, né? Que está dando o que falar, né? Tá todo mundo falando em China, né? Há 10, 20 anos, né? Investimento, maior rede de trem de alta velocidade no mundo, né? O high speed chinês é moderníssimo, as empresas de comunicação, Huawei, as empresas de celular, de telefonia, né? Os investimentos que estão sendo feitos no mundo inteiro em infraestrutura, capital chinês que está fazendo investimento. Eles estão fazendo muito investimento na África, Paquistão, na Ásia Meridional, né? Na América do Sul, né? Vários investimentos de grupos chineses em infraestrutura, em energia, em ferrovia, em áreas portuárias, né? Um país que vem se desenvolvendo bastante agora, nos últimos 30, 20 anos, né? E o que acontece, então, com a China comunista, governada pelo Partido Comunista Chinês, né? Bom, depois que a guerra acaba, a Segunda Guerra Mundial ela termina em 45, o território chinês ele era cheio de estrangeiros, cheio de pessoas de fora, dominado antes da Segunda Guerra pelos ingleses, dominado pelos japoneses. Teve uma guerra na Manchúria,
que é a região norte da China rica em recursos naturais, guerra dos anos 30. O Japão domina essa região, né? E depois o Japão é expulso, perde a Segunda Guerra Mundial. A China, ela promove, então, uma nacionalização do país, banindo, expulsando os estrangeiros, as forças estrangeiras, e você começa a ter internamente, depois que os estrangeiros são retirados, né, são gentilmente convidados para sair, né, vamos chamar assim, vamos dizer nesses termos, você tem uma outra disputa na China que envolve os nacionalistas chineses, liderados pelo Chiang Kai-shek, e pelos comunistas, liderados por Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, ele acaba, então, fazendo ali, né, no slide que vocês estão vendo, uma revolução, que é a revolução cultural. Ele expulsa os nacionalistas chineses, são os capitalistas que o Mao Tse-tung expulsa. Esses nacionalistas vão para Taiwan. Então, eu falei dos anos 90 no slide anterior, e tem tudo a ver com Taiwan. Porque nos anos 90, que foram os anos de explosão dos computadores de casa. Meu primeiro computador eu comprei em 95, paguei R$ 1.400. Eu dei R$ 700, meu pai deu 700. Foi um DX2, foi um DLC 40, um monitor da Samsung, e o teclado, o mouse, o caixinha de som, se eu olhava lá atrás, estava escrito Made in Taiwan. Os capitalistas que perderam essa disputa interna na China foram para a ilha de Taiwan. E na ilha de Taiwan acabaram construindo um país, entre aspas, chamado então de República da China, um país capitalista com capital em Taipei, que é a maior cidade de Taiwan. Taiwan tem aproximadamente 30 mil quilômetros quadrados. É do tamanho da Holanda, aproximadamente. Tá? Só para vocês terem uma ideia. E tem 20, 25 milhões de habitantes. Não passa de 25 milhões de habitantes. É um país bem povoado. Tá? Bom, então, esse é um primeiro movimento. E aí você tem um primeiro elemento importante para entender o que está acontecendo hoje nessa região. Uma pressão gigantesca por parte da China em não reconhecer Taiwan como um país independente. Taiwan não é reconhecido internacionalmente como um país independente, apesar de ter o apoio dos Estados Unidos. Né? Para a China, Taiwan é uma província rebelde que precisa ser urgentemente anexada e incorporada ao território chinês. Não vamos esquecer que nós vamos ter 2 territórios que a China, abre aspas, recebe de volta nos anos 90. Um território que pertencia a Portugal, que é o território de Macau, que era uma colônia portuguesa ultramarina. Aliás, ensinava até o português, né, nessa colônia, assim como Timor-Leste, é um país da Ásia que foi recentemente emancipado, o Brasil reconheceu, é um Estado nacional soberano hoje, fala-se português em Timor-Leste por conta da colonização portuguesa. Mesma coisa com Macau, né? Está um pouquinho ao sul de Hong Kong, que é o segundo território que foi devolvido para a China, que pertencia ao Reino Unido. Isso aconteceu em 1997. E a China tem um projeto para se tornar o maior país do mundo, o país mais influente do mundo até 2050. Por que 2050? Porque em 2049 farão 100 anos da Revolução Cultural Chinesa, que é uma revolução que visa implantar o sistema comunista em todo o país, na zona rural. Não se esqueçam que quando a China expulsa os estrangeiros, a gente também começa a ter um outro movimento na região do Tibete, uma região que era habitada conhecida pelos monges tibetanos, pelos monges budistas, e que é uma região que é invadida pela China em 49. Tem mais um filme que conta essa história, que é o do Brad Pitt. As moças, as mulheres que estão nos ouvindo vão gostar muito do filme, do Brad Pitt, que todo mundo gosta do Brad Pitt, né? Que é, na verdade, o filme 7 Anos no Tibete. Tá? Um filme muito legal, muito interessante. Eu gosto também desse filme, que mostra exatamente a ocupação chinesa no Tibete. Tá? Então, veja que a China começa, então, a ter esse projeto. Então, Taiwan. Né? Taiwan não é um país independente, reconhecido internacionalmente. Não. Porque, para ter isso, ele precisa de aprovação no Conselho de Segurança da ONU.
E a China tem poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, que dava para a gente falar isso numa outra ocasião, senão não vai dar tempo, porque você tem 5 países no Conselho de Segurança da ONU, 5, que têm poder de veto. Taiwan nunca conseguiria ser um Estado soberano, porque China tem poder de veto e vetaria qualquer resolução que tivesse o apoio dos demais países. Assim como Estados Unidos, Rússia, Reino Unido e França, China é um desses 5 países que tem esse chamado poder de veto, Conselho de Segurança da ONU. Tá? Ok, pessoal? Então, a gente tem ali, ó, eu coloquei no finalzinho desse slide uma frase que é muito importante. Entrave sensível no mundo contemporâneo. Vamos passar para frente, então, Leila? Próximo. Dá uma olhadinha nesse slide, pessoal. Se os Estados Unidos continuarem vendendo armas para Taiwan, eu tenho que colocar meu óculos agora, porque a gente está chegando aos 50, sofrerão as consequências. Quem disse isso? China. E o que os Estados Unidos têm interesse em Taiwan? Tem interesse em garantir que Taiwan continue sendo um país capitalista, ou um território, pelo menos, capitalista, se virar um país melhor, no conhecimento, mas o que é muito difícil, a China não vai reconhecer, e um país se consiga praticar economia de mercado e comprando produtos, armamentos do Ocidente. Então, os Estados Unidos venderam os tanques Abrams para Taiwan, caças F-16, esses helicópteros que vocês estão vendo aí são helicópteros Apache. A França vende caças Mirage para Taiwan, baterias antimísseis. Então, Taiwan recebe armamentos, né, dos Estados Unidos. Tem uma comercialização de armas aí. E também Taiwan tem interesse nisso para que possa se defender de um ataque chinês, um ataque que virá pela costa, um desembarque de soldados chineses pela área costeira para dominar Taiwan. Então, você tem aí uma tensão. Veja que esse vídeo que eu coloquei para vocês é agora de maio. Então, você tem vários movimentos assim, há 2, 3, 4 anos, as coisas estão se intensificando. Então, você tem essa disputa com Taiwan, ok? Vamos passar para o próximo, Leila, por favor. Exército chinês de desembarque anfíbio no Mar do Sul da China. Taiwan na mira. Pessoal, a China, no ano passado, comissionou à Marinha Chinesa 10 novas fragatas moderníssimas. Somados com outros países, também com destroyers e navios de apoio, a China, a Marinha Chinesa, comissionou, ou seja, incorporou na sua frota de guerra, mais navios de guerra que os Estados Unidos. Né? E a gente está vendo que a China, a primeira lição de casa que a China precisa fazer, se ela quer ser a maior potência do planeta Terra em 2050, é trazer Taiwan para sua área de domínio. Então, a gente chama isso no jargão estratégico de, abre aspas, tá? Quintal, né? Eu tenho que tomar conta primeiro do meu quintal. Se eu quiser tomar conta do quarteirão da cidade, se nem o meu quintal eu consigo ter influência, que diria, então, no quarteirão, ou no bairro, ou na cidade. Então, a gente chamaria esse entrave de Taiwan para a China de uma questão seríssima e que tem tudo para caminhar para uma insolvência diplomática. Não se resolve diplomaticamente isso, porque o governo chinês não abre mão de incorporar Taiwan. E a população de Taiwan, e aí eu queria abrir um parênteses também para falar de direito internacional, a população de Taiwan não quer ser incorporada pela China. Tem um princípio no direito internacional que é o princípio de autodeterminação dos povos. É o mesmo princípio que vale para justificar a Palestina, país que precisaria já ter saído do papel, que é a nação palestina, que deveria existir e viver pacificamente com fronteiras reconhecidas entre Palestina e Israel, 2 países que deveriam ter a sua segurança e as suas fronteiras reconhecidas. Também serve para a Palestina, serve para Taiwan, serviu para Timor-Leste, serviu para Sudão do Sul. Então, é um princípio de autodeterminação dos povos. Os povos têm o direito de autogovernar. Ok? Leila, vamos passar para o próximo? Obrigado.
Pessoal, então essa região, vocês se preparem, porque essa região está dando muito o que falar. Vocês não escutam, não ouvem, não têm informações assim sobre essa região aqui, por vários motivos. Um deles é que a gente está aqui no Ocidente, um pouco mais afastado, né, de um outro lado do mundo, né? E segundo, que a questão da Covid, da pandemia, está ganhando destaque ultimamente ali na imprensa e na mídia. Pessoal, é o Mar do Sul da China. Esse lugar é um local extremamente sensível. Por isso que eu fiz o post da ilha artificial que a China está construindo do lado do Checkpoint Charlie de Berlim, no outro slide que eu tinha colocado para vocês antes. Nessa região, pessoal, um terço, mais até de um terço, de todos os containers marítimos que a gente tem aí, né, na Marinha Mercante, eles são movimentados, eles passam pelo Mar do Sul da China. Um terço, 35% do comércio marítimo internacional. Os meus carrinhos Hot Wheels, que eu gosto, coleciono, eles passam pelo Mar do Sul da China. Eles vêm lá da Malásia, certo? Eles vêm lá da Malásia, eu coleciono, né? Faço coleção de Ford Mustang. Eles vêm lá da Malásia. A Malásia, esse país está na península, né? Você tem Brunei, tem Indonésia, tem Vietnã, tem Camboja, Filipinas e Taiwan. Então, a China, o que ela está fazendo ali? Ela está construindo ilhas artificiais, e vocês vão ver também que isso está se desdobrando, é um problema grave. A China está procurando sarna aí para se coçar, né? Então, comprometimento de soberania, porque ela está construindo ilhas artificiais em águas que não são suas águas territoriais. Nós vamos falar sobre isso, sobre direito marítimo, daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos. Isso está comprometendo a soberania dos seguintes países dessa região. Brunei, que é um país muito pequeno, é uma monarquia. Filipinas, que é um país que foi colonizado pelos espanhóis, né? Malásia e Vietnã são os países que mais estão sofrendo. Por quê? Porque a China está construindo essas ilhas artificiais. Pessoal, isso tem imagem, tem satélite comprovando isso. Isso está comprovado, né? Tem o próprio ditado chinês que diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Essas ilhas estão funcionando e são ilhas militares, tá? O presidente chinês veio com uma conversa para boi dormir quando o Obama era o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, dizendo que eram ilhas para desenvolver o potencial pesqueiro, né, para desenvolver pesquisa, que nada, né, são ilhas para servir de bases de navios, de fragatas, de submarinos e de aviões de ataque, tá? Bom, e essas ilhas chinesas, elas estão apontando leis internacionais, elas estão produzindo um atrito, porque estão desrespeitando essas ilhas, os tratados internacionais marítimos, e também estão provocando problemas ambientais, porque você constrói ilhas e danifica ali o ecossistema marinho, tá? Vamos passar para o próximo, então, Leila. Pessoal, são algumas imagens de ilhas chinesas. A gente encontra isso em vários canais militares, vários canais, mesmo canais de meio de comunicação da Austrália, a Sky News, por exemplo, canais como a CNN, Fox News, você tem esse documentário, né? Esses documentos ali, todos comprovados, reportagens, sobrevoos em ilhas chinesas, né? Tanto de aeronaves civis quanto aeronaves militares, tá? Você consegue visualizar isso claramente, são documentos muito recentes, coisa de 2, 3 anos, coisas de semanas, de dias, tá? Então, são ilhas chinesas que são construídas, né, com o propósito de controle de comércio dessa área do Mar do Sul da China, tá? Mais para frente, Leila, por favor. Bom, pessoal, o que a China reivindica? A China reivindica, nesse mapa do lado esquerdo de vocês estão vendo aí toda essa área vermelha. Ela simplesmente está reivindicando áreas marítimas de outros países. Isso é uma afronta ao direito internacional, né? Ela está reivindicando áreas que são zonas econômicas exclusivas do Vietnã, de Brunei, da Malásia e das Filipinas, além de Taiwan inteira. Pessoal, isso não é só uma moda chinesa. Vários países costumam expandir suas áreas, né? Você vai para a Argentina,
a Argentina ensina os alunos que tem uma área da Antártica que pertence à Argentina. A Argentina não reconhece que as Ilhas Malvinas sejam do Reino Unido, reivindicam para si as Ilhas Malvinas. A Argentina reivindica para si uma área da Antártica. Então, você vai entender qual é o território argentino. Se você pega um livro escolar argentino, ele vai dizer que é o território que está o país, as Ilhas Malvinas e Geórgia do Sul, e uma parte da Antártica, aquilo lá pertence à Argentina. A criança vai aprender aquilo. Existe uma diferença de você ensinar assim, que tem a ideologia de Estado por trás disso, tá? Tem uma ideologia, você pega o mapa da Palestina libanês, não está escrito Israel. Não está escrito Israel, tem mapa aqui no quarto do meu pai, mapa do Líbano. Se você olha para o mapa do Líbano, você encontra Palestina. Se você pega um mapa dos Estados Unidos, que detalha a Terra Santa, não tem o nome Palestina, que não é reconhecido. Isso é uma coisa. Outra coisa é você colocar isso no mapa e depois executar ações para anexar isso. É o que a China vem fazendo, tá? Então, ela está construindo ilhas artificiais na região das ilhas chamadas de Paracel, que estão mostradas no mapa à direita de vocês. É um arquipélago de ilhas chamado Paracel. Depois, um arquipélago chamado de ilhas Spratly, né? Que fica um pouco mais ao sul, ok? Então, vamos partir para o próximo, então, Leila. E aí você tem o que o direito internacional diz, tá? A partir da Convenção da ONU, de 82, é uma convenção que aconteceu na Costa Rica sobre direito do mar, direito marítimo. Todos os países têm um mar territorial, que é um prolongamento do seu território. Tá? Esse mar territorial ele tem 22 quilômetros, tá, de extensão. Então, você vai para uma praia, né, na zona de arrebentação de onda, onde tem areia, onde tem a onda ali, a praia, e dali você mede. Não, você não vai medir, né? Você tem uma referência. Você tem 22 quilômetros lá para o mar adentro. Aquela área é o mar territorial. Pertence ao país. Só embarcações com autorização, as leis que vigoram no continente vigoram nesse mar territorial. Isso também vale para o ar. Isso também vale para o espaço aéreo. Se vocês entrarem no site da Força Aérea, tem um hot site lá que chama Dimensão 22. Também vale para cima, tá? Vale para o mar e vale para cima também. Depois você tem uma zona exclusiva, que dá 370 quilômetros, contados da praia. A gente chama isso de linha costeira, tá? Esses 370 quilômetros, você tem exploração exclusiva de recursos por aquele país. É onde a China está, na verdade, provocando essas irregularidades internacionais, porque ela está construindo essas ilhas em áreas de zonas exclusivas de outros países. E depois você pode ter uma plataforma continental, que o Brasil tem, um pouquinho maior do que isso, de acordo com a necessidade de exploração de recursos. Tá? É o que a Marinha do Brasil chama de Amazônia Azul. Veja só, a Força Aérea tem o projeto Área 22, que é um projeto para monitorar 22 milhões de quilômetros quadrados. Tem no site da Força Aérea tem isso. E a Marinha tem a Amazônia Azul, que é uma área que pega mar territorial, zona econômica exclusiva e plataforma continental. Então, você tem essas diferenças. E depois você tem as chamadas águas internacionais, que aí você tem liberdade de navegação, de exploração, mas de acordo com esse direito marítimo internacional. Então, isso é muito importante a gente colocar, tá? Que é o princípio que vigora, é um dos princípios das relações internacionais, que é o direito internacional público, né? E que vale para tudo, vale para o espaço aéreo e vale para o espaço marítimo também, tá bom? Podemos continuar então, Leila? Próximo, legal. E aí os Estados Unidos não estão nada satisfeitos com isso, né? E os Estados Unidos não brincam em serviço, não. Né? Eles têm lá o Pacific Command, né? Que é um comando militar. Aliás, o do Donald Trump, ele criou, ano passado, a Força Espacial. Estava falando de Guerra nas Estrelas com vocês nos anos 80. O presidente Trump, ele criou o 6º ramo das Forças Armadas dos Estados Unidos. São chamadas, a Space Force. Acreditem, existe. A Space Force, tá?
Aliás, tem muita coisa que a gente não sabe que está acontecendo, né? Algumas a gente consegue saber, nós aqui mortais, né? Mas existe já a Space Force, é um ramo já criado, né, das Forças Armadas dos Estados Unidos, é o sexto ramo das Forças Armadas, as americanas, é o US Army, US Navy, US Air Force, os Marines, a Guarda Costeira, US Coast Guard, por incrível que pareça, é um ramo de Forças Armadas, aliás, tem equipamentos muito mais modernos do que muitas marinhas de muitos países, e agora, recentemente, em 2019, final do ano passado, a Space Force, tá? Mas os Estados Unidos, então, estão muito vigilantes na região, né? Bom, que é o Comando do Pacífico, que é um comando que estabelece exercícios com o Japão, exercícios militares com o Japão, Coreia do Sul, Filipinas, né? E uma presença constante dos meios navais e aéreos dos Estados Unidos na região. Vamos para o próximo, Leila, por favor. Bom, os Estados Unidos agora, superando um pouco a crise do Covid. Por que eu estou falando isso? Porque um dos porta-aviões que eu estou relacionando aí, que é o USS 71 Theodore Roosevelt, né? Vocês estão vendo a sigla aí CVN. A sigla CVN é uma sigla que significa porta-aviões de propulsão nuclear, né? Hoje os Estados Unidos têm 11 porta-aviões ativos, 10 da classe Nimitz, que é uma classe que começou nos anos 70, 75, e um novo, que é um porta-aviões, que eu vou falar para vocês, parece aquele porta-aviões dos Vingadores, sabe? Só falta ele ficar e voar, né? Mas vai chegar um dia que vai ter um assim, né? Bom, avião dos Vingadores já tem, né? Aquele jet já tem um parecidíssimo, né? Também não é novidade, porque nos anos 80 o Sea Harrier da Força Aérea Britânica já fazia decolagem vertical e aterrissagem vertical também. Isso nos anos 80, final dos anos 70. Né? Bom, mas aí, pessoal, o Theodore Roosevelt ele já superou a crise do Covid, porque metade da tripulação do Roosevelt ficou de quarentena, porque foi contaminada pelo Covid. O porta-aviões ficou atracado na base naval dos Estados Unidos, na ilha de Guam, que é uma ilha que fica ali no Pacífico, entre a Austrália e o Japão, ali perto das Filipinas, né? E o Ronald Reagan, que estava no Japão fazendo manutenção, já terminou o programa de manutenção dele. A população do Roosevelt já se curou, você já tem os cuidados higiênicos sanitários, e o porta-aviões Nimitz, que estava em San Diego, já recebeu ordens para também começar a patrulhar o Pacífico. Então, você já tem 3 porta-aviões no Pacífico, mostrando um poder assim, naval muito grande. E esses porta-aviões, eles não navegam sozinhos, eles navegam com o que a gente chama de strike group, né? E cada strike group, grupo-tarefa, ou grupo de ataque, ele é composto por 2 ou 3 encouraçados, mais 2 ou 3 cruzadores, destroyers da classe Arleigh Burke, e vários navios de escolta, navios de apoio logístico, de suprimento, de combustível, e também por submarinos, ou da classe Los Angeles, ou da classe Ohio, que são submarinos de propulsão nuclear e que podem levar, e geralmente levam, mísseis nucleares. Tá? Vamos passar para o próximo, Leila. Pessoal, e aí, como se não bastasse, né? Vocês estão vendo? O que está acontecendo não é só Taiwan, não é só questão do Tibete ou Hong Kong, porque a gente está tendo protestos também em Hong Kong agora, pedindo mais democracia em Hong Kong, tá? Porque quando Hong Kong foi passada para a China, ou devolvida, entre aspas, para a China, Hong Kong manteve, né, algumas características de economia de mercado, algumas garantias de que essas características fossem mantidas. Bolsa de valores, aeroporto funcionando, mercado financeiro mais aberto. Então, você pega os indicadores socioeconômicos de Hong Kong, que, aliás, é uma área muito menor que a da China, nem se compara, né? É uma cidade. São bem melhores que o da China. A população de Hong Kong, ela pressiona por abertura política, por liberdade econômica. E qual que é o perigo que isso tem para o Partido Comunista Chinês? É se esse tipo de comportamento se pode contaminar ou pode passar para uma outra região. Isso é um perigo, tá? Um perigo, tá? Bom, tem também um outro lado agora, que é o lado com a Índia. E lembra que eu falei para vocês do Samuel Huntington, que colocou a ideia do choque de civilizações? Uma das civilizações que o Huntington desenhou
nos anos 90, era a civilização hindu. Uma outra que ele desenhou é a civilização mandarim, que é a civilização chinesa. Tá? Então, o que ele está dizendo aí? Confronto mortal entre a Índia e a China, isso pode escalar em uma guerra? O que está acontecendo entre a Índia e a China? Eu estou falando para vocês de países que eram ocupados pelas potências europeias antes da guerra, tanto a Índia quanto a China. Né? Ingleses, holandeses, franceses ocuparam a região da Indochina, onde está o Vietnã, onde está a Malásia. Né? Então, depois que a guerra acaba, a Segunda Guerra Mundial, existe, então, um processo de emancipação desses países. Paquistão, Bangladesh. Os ingleses desenham em cima de uma mesa um mapa para poder dividir, separar os hindus dos muçulmanos. Hindus são politeístas, acreditam em reencarnação, acreditam em karma. Os muçulmanos são monoteístas. Eles acreditam em Alá, no Alcorão, no profeta Maomé. Então foi criado o Paquistão e foi criado o Bangladesh, também chamado de Paquistão Oriental. 2 países muçulmanos. E no meio está a Índia, que é um país politeísta, é um país hindu. O filme do Gandhi, teve um filme do Gandhi, que é acho que 5 ou 6 horas de duração, que eu assisti também no Cine Central do Guaratinguetá. Lembro direitinho que, aliás, era um filme tão grande que tinha intervalo. Eu tinha intervalo, parava a sessão, a gente ia comer as balas, os biscoitos, os bombons, os doces e tudo mais, depois voltava para assistir a segunda parte do Gandhi, tá? Ele mostra o processo de, é que eu vou dizer para vocês, o processo de criação, né, do Estado hindu, processo de independência do Estado hindu, do Estado indiano em relação ao Reino Unido, tá? Leila, pode passar para o próximo, por favor? Legal. Pessoal, a gente tem as ilhas, Taiwan, Hong Kong, Macau, mas temos também essa região, que é a região da Caxemira, onde vocês estão vendo aí o Galwan Valley, né, numa representação aí à direita de vocês, e uma mapinha à esquerda, mostrando as pendências que a China tem em termos de fronteira com a Índia. E qual é o projeto chinês que está aí? A gente viu que no Mar do Sul da China, o projeto chinês é controlar o comércio marítimo, a região onde você tem esse comércio marítimo, conquistar Taiwan, construir aquelas ilhas e exercer uma hegemonia naquela região. E o que é a China quer aí? É muito simples. Se vocês olharem e puderem abrir esse mapa depois, o outro mapa, e verem a Península Indiana, a China tem um projeto chamado de Colar de Pérola. E o que é esse colar de pérola? É cercar todo o território indiano com bases navais para exercer uma influência tanto na Índia quanto na região do Oriente Médio e na África. Então é por isso que a China investe em infraestrutura em países como o Paquistão e em países da África. Ela quer ficar perto do Oriente Médio e também da África. Esse projeto chinês chama Projeto Colar de Pérola. E ele vai bloquear a Índia no quintal estratégico da Índia, que é no próprio oceano, que leva o nome da Índia praticamente, que é o Oceano Índico. Esse é um outro problema que vai aparecer bastante. Já teve conflito aí, agora em maio, morreram 60 pessoas na fronteira. Então tem uma região sensível aí, que é onde vocês estão vendo a letrinha A e B no mapa, né? Vocês estão vendo ali, no norte do Nepal, a região do Tibete, que é a região que a China invade no final dos anos 40, comecinho dos anos 50. Eu até falei para vocês do filme dos 7 anos no Tibete, que mostra um pouco isso. E tem toda uma região de fronteira que pega Índia, Paquistão, e também pega a Índia próximo ali ao Nepal e a um outro país muito pequenininho que está aparecendo aí, que chama Butão. Ok? Esse é um problema seríssimo. A gente está falando de China e Índia, 2 países que têm armas nucleares. 2 países que têm um inventário de armas, né? Aliás, de armas estratégicas muito, muito poderosas. Vamos passar para o próximo, então, Leila? E aí, algumas perguntas para a gente ir para uma, vamos chamar assim, de reta final, né? O mundo começa a se unir contra a China. Bom, nesse vídeo que eu
printei aí para vocês, que é de 6 de junho de 2020, é o dia que teve o desembarque na Normandia, né? 6 de junho de 44 é o dia dele. Desembarque das tropas aliadas nas praias da França, que dali começou a libertação da Europa do nazismo e do fascismo. Pessoal, aí a gente tem o primeiro-ministro australiano acima, que está com a mão assim, esse é o primeiro-ministro da Austrália, e embaixo, não está aparecendo aí direito, conversando com o primeiro-ministro da Índia. Aí vocês vão perguntar o que Índia e Austrália têm em comum. Os dois países estão começando a compartilhar bases de abastecimento navais. Então, tanto a Índia quanto a Austrália podem usar as bases, né, nesses territórios da Índia e da Austrália para abastecer seus navios mercantes, navios de guerra. Isso para poder, então, tentar fazer frente a uma influência chinesa. Vamos passar para o próximo, Leila. Bom, e uma declaração que a gente teve agora da OTAN, tá? A OTAN é a Aliança Militar dos Estados Unidos, que foi criada em 1949. A sede dela, vocês vão ver que tem uma, eu coloquei uma imagem, uma foto minha na sede da OTAN no finalzinho, agradecendo, já estou até explicando, né? Daqui, são acho que 2, 3 slides, mas agradecendo, né? Fazendo um agradecimento. A OTAN fica em Bruxelas, capital da Bélgica, a sede dela, né? E ela foi uma aliança militar posturada em 49 para poder fazer frente ao avanço soviético. Então, o que seria uma aliança militar? A OTAN tem quase 30 países na sua aliança, a Aliança Militar do Atlântico Norte. Então, ela pega Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, Noruega, Islândia, né? França, Reino Unido, República Tcheca, Turquia, vários países, inclusive países que eram de influência soviética. A aliança militar funciona o seguinte: se um desses países, veja bem, se um desses países ele é atacado, tem seu território atacado, ou ele é atacado, um meio dele, né, tem um ataque, seja fora do seu território, a sua soberania é ameaçada, todos os outros países da aliança se colocam para defender esse país que foi atacado. Isso é uma aliança militar. A OTAN celebrou, então, o ano passado, 2019, né, seu aniversário, né, e o Pacto de Varsóvia, que era a Aliança Soviética, foi construído também mais tarde para fazer frente à OTAN. Isso na Primeira Guerra Fria. Quando teve o desmantelamento da União Soviética, o que acontece? Os países que eram do Pacto de Varsóvia, ou alguns desses países, né, que eram do Pacto de Varsóvia, você tem um aqui, que é a República Tcheca. A Tchecoslováquia foi dividida em duas, República Tcheca e Eslováquia. A Polônia, que fazia parte do Pacto de Varsóvia, Varsóvia é a capital da Polônia, inclusive, começaram a ir para a OTAN. Não só ir para a OTAN, mas comprar equipamentos militares do Ocidente. Tá? Então, é um alerta que a OTAN está colocando aí. Né? Vamos passar para o próximo, então, Leila? Bom, e aí perguntas que eu vou deixar para vocês aí no finalzinho dessa nossa apresentação, né? Que são até 8h25, tá, o nosso horário, então, mas tem uns minutinhos ainda, só para a gente ir para o final. É uma Guerra Fria 2.0? A gente pode chamar isso de Guerra Fria 2.0? Então, assim, o presidente Xi Jinping, ele já deixou claro, ele quer a China como um país hegemônico até 2050. E o Donald Trump, ele não abre mão, né, de Taiwan continuar como está, ou pelo menos se tornar um país independente, de manter a presença militar japonesa no Pacífico, né, do pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Então, ele está irredutível quanto a isso. Vai passar por uma eleição dificílima nos Estados Unidos. Hoje eu vi uma pesquisa lá do New York Times que o Joe Biden, que é o candidato democrata, tem 14 pontos de vantagem em relação ao Trump. 14 pontos de vantagem para os Estados Unidos é uma diferença enorme. Nos Estados Unidos, geralmente, as eleições são muito polarizadas, né? 1%, 2%, 3%, muito parelho ali, tem um voto facultativo, então ele vai passar por uma eleição dificílima nos Estados Unidos, né, para tentar se reeleger, né? E o Xi Jinping, ele enfrenta na China a necessidade dele poder contornar a crise com Hong Kong, não deixar o princípio de liberdade em Hong Kong
pela democracia, pela economia de mercado, contaminar outras províncias. Ele precisa dominar o Partido Comunista Chinês, que é uma estrutura muito grande, muito complexa, com muita burocracia, com muita corrupção dentro do Partido Comunista Chinês. Tem muita empresa de fachada que representa o Partido Comunista Chinês, empresas que operam em mercados assim, paraísos fiscais, offshore, né? São empresas que têm operações muito fraudulentas para exatamente fraudar economias, fraudar sistemas econômicos e sabotar outras empresas. Isso acontece. Tá? É uma coisa complicadíssima para questões internas da China. Tem a questão de Taiwan, que a gente já comentou um pouco aqui com vocês. Tem as questões externas. E nessas questões externas, tá, nós vamos encontrar a questão da Índia, que eu tinha comentado com vocês, né, que é o que a gente está falando agora, crises que podem acontecer com as Filipinas, com o Vietnã, que são países que vão cair de gravidade por gravidade no colo dos Estados Unidos da América. Porque são países que estão tendo o seu direito de exploração da zona econômica exclusiva seriamente ameaçado. Tá? Então, podemos ir para o próximo, Leila, por favor. Bom, é uma das notícias que eu pensei, 13 de junho de 2020, Estados Unidos prendem suposto espião chinês. Isso está envolvendo questões de indústria, espionagem industrial, pode envolver, tá? Isso pode envolver essa questão de cyberataques, ataques pela internet, para você sabotar sistemas. Isso pode acontecer tanto por hackers de qualquer país, contra os Estados Unidos, dos Estados Unidos. A gente vê muito isso acontecendo na Rússia, de hackers da Rússia, de hackers do Oriente. A gente não sabe de onde isso vem. Então, nós chamamos esse tipo de situação de guerra assimétrica. Lembra da letra A? Assimétrica, você não vê o inimigo, não sabe onde ele está. O War é diferente. O War, você via o seu inimigo, né? Seu amigo, seu colega, seu primo, né? Do seu lado lá, lutando com você. Você está com o branco, ele estava com o amarelo. Você está com o verde, ele está com o azul, né? Esse é o War, a guerra moderna. Essa guerra, não. Então, você tem espionagem, envolvimento de questões financeiras. Então, eu só pensei porque é recente, 13 de junho. 13 de junho, nós estamos no dia 24 de junho, aliás, hoje é dia de São João. Faz 11 dias que isso aí saiu na imprensa. E toda hora sai, pessoal. Acontecendo, é que a gente não está tendo as informações, né, dos fatos que estão acontecendo, porque são fatos também muito obscuros. Estamos muito longe disso. Vamos partir para o próximo, Leila. E aí uma questão que é muita polêmica, que eu não vou aqui comentar isso, né, mas estou levantando a polêmica, né? Polêmica, como dizia o Roberto Avalone da Gazeta, TV Gazeta, Futebol Debate, Mesa Redonda. Roberto Avalone era palmeirense, mas já faleceu, que Deus o tenha, mas era vamos levantar a polêmica, né? O Roberto Avalone fazia isso, era domingo à noite que passava, né? Seria o Covid uma arma biológica? Essa é uma pergunta para a gente poder entender qual é o papel da OMS, né? Então, aí vocês estão vendo um print do Twitter da OMS, dizendo que não tinha evidência preliminar de transmissão de pessoa para pessoa do Covid. Isso foi no começo do ano, né? É muito estranho o que está acontecendo. Eu sempre achei isso muito estranho. A gente tem algumas teorias que estão caminhando para essa questão da arma biológica, tá? Mas é para a gente poder entender, não é para sair com uma resposta disso, não é para a gente poder refletir, né? Seria ou não seria? Isso é uma viagem, é uma alucinação, né? Até que ponto isso tem um encaminhamento científico? Vai discutir, isso vai ser muito discutido. Nós estamos em junho, 24 de junho. Em setembro, nós temos a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Todo ano tem a abertura dos trabalhos da Assembleia Geral. E na Assembleia Geral da ONU, sempre quem faz o primeiro discurso é o presidente do Brasil, é o presidente do Brasil que faz o discurso, né? Que é o discurso de abertura. Isso é uma tradição. Começou lá depois da Segunda Guerra, quando a ONU é fundada, com o embaixador brasileiro, que, aliás, leva o nome de uma rua de Lorena, que a professora Leila conhece, que é a rua Oswaldo Aranha, que é uma rua paralela a Peixoto de Castro. Era o embaixador Oswaldo Aranha,
que presidiu uma sessão das Nações Unidas e que fez um discurso em 48, 49, quando a ONU foi fundada, né? E aí toda a abertura de Assembleia Geral da ONU, quem faz o primeiro discurso é o presidente da República do Brasil. E depois o segundo discurso é feito pelo presidente do país Estados Unidos da América, onde está o quartel-general da ONU, que é Nova York, que fica nos Estados Unidos, e quem faz o segundo discurso é o presidente dos Estados Unidos. Em 2020 é o presidente Donald Trump. Vocês vão ver o Trump, esperem, é um discurso que eu estou esperando muito, o que o Trump vai falar na abertura da Assembleia Geral. O Trump já é meio desbocado, já fala umas coisas que, né, e vai chegar na Assembleia Geral e vai falar muita coisa, que atrapalhou a economia, que travou a indústria, né, que gerou muito desemprego. Só nos Estados Unidos são mais de 100 mil mortos. É um assunto muito polêmico, mas para a gente poder entender que arma biológica, no passado, pessoal, na era cristã, o que os orientais faziam? Eles colocavam pulgas dentro de uma cerâmica, pulga, de coceira, de coçar, né? Colocava dentro de uma cerâmica ali, fechava aquilo e jogava a cerâmica nos terrenos inimigos para poder a pulga contaminar as pessoas. Então, a arma biológica é uma coisa antiguíssima na história da humanidade. E se comprovar que o Covid-19 é realmente uma arma biológica, eu diria para vocês que é uma arma biológica dissimuladíssima, disfarçadíssima, né? E que está tendo seus desdobramentos. Mas é uma discussão que a gente faria, cada um faz a sua reflexão, né? Só para a gente poder levantar o problema, tá bom? Leila, vamos para o próximo, então, por favor? Pessoal, então eu queria agradecer, tá, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Tem um e-mail que estou deixando aqui para vocês, que é um e-mail de contato meu, um e-mail pessoal. Se vocês tiverem com alguma dúvida, com alguma pergunta, quiserem trocar alguma ideia, tá? Aí a foto que eu falei para vocês aí, para a gente encerrar a apresentação, né? No meu aqui são 20 horas e 19 minutos, tá? E agradecer o contato que a professora Leila fez aí para o pessoal da FATEC aí, do curso de eventos, né? De Cruzeiro, de Taubaté, e colocar à disposição, se vocês, para uma outra oportunidade, tá? A gente teria o maior prazer para poder conversar e trocar uma ideia com vocês aí, tá bom? Henrique, muito obrigada. Eu não sei se alguém ainda temos alguns minutos. Se alguém gostaria. O Fabiano já? Se alguém. O Fabiano já. Oi, Fabiano, manda aí. Boa noite, desculpa, professora. Não, imagina. Professor Henrique, obrigado pela palestra. Eu gostei da parte da Caxemira, porque pessoalmente era um assunto que eu tinha um pouco de dificuldade para entender, mas consegui compreender pela sua palestra. Essa última bola, vamos dizer assim, que o senhor levantou, sobre a possível arma biológica do Covid-19, essa pandemia ela escancarou a nossa ineficiência logística, no meu ponto de vista. Porque uma vez que a crise foi instaurada, teve muita dificuldade da logística, tanto mandar uns insumos para o resto do mundo, porque a maior parte vem da China, que é o maior produtor de quase tudo no mundo, como também ela possivelmente vai gerar uma descentralização de indústrias farmacêuticas, de produtos de insumos. O senhor acha que isso pode ser uma realidade? Essa descentralização que deve acontecer na China? Eu vi alguns países se manifestando nesse sentido, mais a Alemanha, mas o que o senhor pensa sobre isso? Eu diria que nós vamos precisar ter uma maior integração entre, por exemplo, a OMS, rever o papel da OMS, tá? A Organização Mundial da Saúde, porque os órgãos da ONU são órgãos políticos, não apenas pró-China, pró-Estados Unidos, pró-Reino Unido, pró-Rússia. São órgãos políticos, os órgãos da ONU, né? Eu acho que nós vamos ter que rever esse papel da OMS e talvez ali com a vacina chegando, pelos centros de inovação que nós temos, né? As indústrias do Vale do Silício, pela filantropia que é muito forte nos Estados Unidos, pelos centros que a gente tem de referência no Brasil, Instituto Butantan, Fiocruz. Eu acho que nós vamos ter que ter essa independência e essa autonomia para isso. Mas para um país chegar nisso,
né, Fabiano? Eu acho que ele vai ter que investir sério em conhecimento, em ciência, em tecnologia, e aí nós vamos ter que fazer uma faxina aí, porque nós temos discursos que Com são certeza. discursos que estão indo comprar, entendeu? Com certeza. Só estender mais um pouquinho, o senhor falou sobre essa guerra que acontece, tem um embate muito atual, que é o banimento, o embargo sobre a Huawei, aquela fabricante chinesa de microcomputadores e celulares. Eu consigo fazer uma referência muito clara sobre isso, porque ela hoje é a maior detentora de tecnologia 5G no mundo. O mundo está basicamente comprando a tecnologia dela, e os Estados Unidos estão tentando barrar isso muito sério, porque sabe o problema que vai gerar para ele. Exatamente. Tudo que vier da China vai começar a vir, queiramos ou não, vai começar a vir, nós vamos ter que ver com outros olhos, porque vai haver uma desconfiança. Vai haver uma desconfiança. Então, nós vamos ter, talvez a Guerra Fria 2.0, o contorno dela, que o contorno da primeira era tranquilo, a gente entendia, Estados Unidos e União Soviética, era o Rocky 4, era o Sylvester Stallone, o Rocky Balboa contra o Ivan Drago. Era aquilo, né? Era a Olimpíada, era o Rocky 4, né? É o Elvis Presley de um lado, o Yuri Gagarin de outro lado, era a Guerra Fria 1.0, era a definição, Ocidente e Oriente, Oeste contra Leste, capitalismo contra socialismo. Agora, o contorno está meio difuso. Então, você tem contorno na indústria, contorno na economia, é arma biológica, é um país que pode poluir, mas é um país que pode poluir, mas é um país que está mais investindo em energia limpa, é a China. Isso porque o Trump ele está colocando para um segundo plano, de uma forma muito ignorante do meu ponto de vista, do meu modesto ponto de vista, a inovação ambiental. Então estamos vendo que isso aí é interessante, vai contar muito na Guerra Fria 2.0, entendeu? As indústrias, o capital internacional, ele vai querer investir em países que levam a sério a questão ambiental. A gente sabe que o discurso do Trump é muito desenvolvimentista por si só. Vamos explorar petróleo no Alasca. Explora. Mas, de repente, é muito mais interessante você desenvolver uma energia limpa, uma energia a partir de biomassa, uma energia a partir de outros tipos de recursos mais inteligentes, né, como a energia elétrica e tal, do que investir em hidrocarboneto. Entendeu, Fabiano? Henrique, eu vou aproveitar aqui, né, 8h25, terminando aí a aula dos alunos, né, eles têm um encontro depois dessa aula com outra professora. Antes de agradecer, eu quero agradecer inclusive a presença da professora Ana Lúcia, né, coordenadora do curso de eventos, que está por aqui, é isso mesmo? Pelo menos estou vendo aqui na lista de participantes. Ana Lúcia, você está por aí? Estou por aqui, sim, assistindo e gostando muitíssimo da palestra. Parabéns aí pela iniciativa da professora e parabéns pela palestra ilustrativa, muito clara, né? Que dá uma luz aí nos nossos conhecimentos. Eu tinha até umas perguntas para fazer, mas eu prefiro não fazer agora, porque a gente está no final do tempo aí, né? Então, numa outra oportunidade, com certeza, vou guardar essas perguntas para esse outro momento. Mas parabéns Sim. aí pela iniciativa e pelo professor aí, pela brilhante palestra e pelos esclarecimentos que nos ajudam a entender várias nuances dessa relação, né? Entre China e Estados Unidos, China-Brasil, China-mundo, né? É verdade. É isso aí. Legal, obrigada, Ana Lúcia. Bom, Henrique, eu passo o seu contato aí, né? A gente troca os contatos aí, né, Ana Lúcia? Aí você pode enviar todas as perguntas. Isso, até inclusive, pessoal, eu vou compartilhar com vocês, né? Lá no, já que o professor Henrique disponibilizou, Henrique, eu posso compartilhar com eles aqui no Teams mesmo, dentro do grupo da turma, eu vou disponibilizar então o seu slide, que daí tem o seu contato lá, caso alguém queira conversar alguma coisa, perguntar alguma coisa, tá certo?
Eu estou vendo aqui, não, deixa eu ver aqui uma coisa. Alguém, eu não sei se alguém levantou a mão aqui, Tem. né? Fernando Vale. Ah, oi, Aline Fernando. também. Aline também. Nossa Senhora, gente, então, deixa eu. O Fernando e a Aline, eles são da turma da FATEC Taubaté, que eu convidei Sim. eles para estarem aqui assistindo também nessa oportunidade. Eles são da turma da manhã, então por isso que eles vêm. Então, eles estão super tranquilos, eles não têm aula depois, né? Entendi. Então, super tranquilo. Então, eu vou fazer assim: eu vou fazer o agradecimento para a turma poder ir para outra aula, tá? E aí, qualquer coisa, a gente, não sei como é que está o horário do professor Henrique para responder as duas perguntas dos demais. Apenas assim, vou agradecer então, né, Henrique, muito obrigado pela sua disponibilidade. Ana Lúcia, o professor Henrique, assim que voltarmos ao presencial, ele se disponibilizou a fazer aquela prática do jogo War, né, que eu tinha comentado com você. Ele é Maravilha, maravilha. Muito legal mesmo. Então, muito obrigada. Assim, sempre quando eu ouço você, Henrique, eu sempre aprendo muita coisa. Então, por isso que eu fiz questão de fazer esse convite, porque eu tinha certeza que também eu ia aprender muito, muito com você, tá? Muito obrigada. Bom, a turma de eventos, então, eu sei que vocês têm aula daqui a pouco, eu sei que vocês também têm TI, então podem me mandar mensagens aí, tudo que eu vou responder para vocês, tá? Vou encerrar aqui Bom, se bem que a gravação a gente pode continuar, né? Porque tem duas dúvidas, daí o pessoal de eventos que vai fazer relatório pode escutar depois o que o professor Henrique respondeu aqui para as duas mãos levantadas. Tá bom? Gente, pessoal de eventos, muito obrigada, tá? E semana que vem a gente tá de volta aí com a Júlia Tibiriçá, também falando sobre globalização e os impactos aí, claro, da Covid, não tem como a gente não falar mais nisso, né? Tá certo? Valeu, pessoal. Já fiz aqui, baixei a lista da presença, podem aí ir para a aula de vocês. Henrique, você tem como responder as duas perguntas? Como é que tá o seu horário? Tá, eu estou continuando aqui a gravação, como eu disse, os alunos eles têm que ir para as aulas deles, mas nós temos uma outra turma aqui, então a gente continua gravando, depois eles assistem, tá certo? E aí, eu não sei quem que levantou a mão primeiro, se foi o Fernando, se foi a Aline. Professor, o meu foi, eu bati a mão aqui sem querer. Desculpa. Ah, tá bom, tudo bem, tudo bem. Aline, tá com ruído, você quer... Ah, não, acho que é o Fernando. Isso, Fernando, pode fazer sua pergunta. Não, agradecer ao professor Henrique aí, porque ele proporcionou uma viagem no tempo, né, na verdade. São situações que eu vivi também, eu sou de 65, então muita coisa eu vivi, e muita coisa eu vivi sob um ponto de vista bem de repressão, inclusive, né? E no momento, em 2006, no Campeonato Mundial em São Paulo, de basquetebol, eu estava responsável por acompanhar a equipe da Lituânia. E quando começou a tocar o hino da Lituânia, elas começaram a chorar em quadra, as acompanhantes começaram a chorar em quadra e tal. E eu perguntei por que eles estavam chorando, porque eles iam jogar, né? Aí a acompanhante da Lituânia falou assim que era pela primeira vez eles estavam representando o país de forma livre e sem a opressão soviética, do Pacto Soviético. E aquilo ali me marcou muito porque foi, veja, em 2006 isso, né? Então essa abertura do lado socialista também foi bem assim demorada, bem delicada, pelo que deu a entender, né? E elas contando que os pais, os avós, muitos foram mortos em campos de concentração na Sibéria por não pactuarem com o regime socialista. Então, o professor aí me permitiu fazer essa viagem toda aí nessa experiência aí. Eu agradeço muito, agradeço também a você, Leila, pelo convite. Legal, Fernando. Legal. O Fernando está em trânsito, né?
Ele está em trânsito aí, por isso o ruído. Você conseguiu captar, Henrique? Não sei se você quer fazer algum Consegui. comentário. Sim, Não, sim. mas é isso mesmo. Concordo com o Fernando. E a tirania que existia era enorme, né? E muitas das ações que aconteciam no regime soviético a gente não tinha conhecimento, porque não chegava até o Ocidente, né? Então é exatamente isso, sim. Legal. Daqui de vocês, gente, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta para o professor Henrique? Tudo certo, então acho que podemos encerrar. Eu não sei se a gente consegue aqui fazer um print, tirar uma foto aqui da gente. Quem está aqui presente ainda, acho que é o pessoal mais da outra turma. A Aline estava por aqui ainda, tem mais 7. Eu não sei se esses 7 são da turma. Quem puder abrir a câmera para eu dar um print de quem participou da palestra aí, né? A gente dá um print, manda para você. Aí, o pessoal já está abrindo aí, o Fabiano, o James. Tem alguém aqui ainda da turma de eventos? O Fernando tem uma luz assim na cabeça dele, né? Ana Lúcia, você está por aí, Ana Lúcia? Ainda? Aqui a turma, legal. Estou aqui, sim, estou aqui. Sim, eu não sei se você pode abrir sua câmera, Ana. Eu estou tentando. Tá bom, não sei se eu bom. consigo. Vou aguardar você. Aí, que pena, pessoal. Deixa eu ver aqui a Patrícia. Patrícia, você pode abrir a sua câmera? Não sei se tem mais gente aqui que o pessoal foi para outra aula. Não sei se a Luana está aí ainda. Professora, eu estou aqui, mas sem câmera. Então, puxa vida, Luana, queria tirar um print com você. É a professora. Né, assim, não passou o perfume, né? A Roseli, oi. Ana Lúcia, então, assim, eu chamei, assim, eu convidei a turma de Taubaté, porque são bastante interessados. Mas apesar da minha disciplina ser completamente diferente, lá é psicologia organizacional, Henrique. Bom, vou parar aqui a gravação, né? Vou parar aqui, porque agora é festa, né, de São